Queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Daniela. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e senti um desejo muito forte em compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu estou lendo o livro de Daniel, capítulo 6, e antes de falar sobre essa palavra, eu quero lembrar os irmãos sobre um pouco da história de Daniel. Daniel foi sequestrado, tirado do seu povo e levado cativo para a Babilônia e retirado do seu meio, retirado do seu povo, retirado dos seus costumes. Mas Daniel permaneceu fiel aos seus costumes, fiel a Deus, fiel à sua origem e não se desviou do seu caminho, não se desviou da presença de Deus por estar longe da sua terra, por estar longe dos seus costumes, por estar longe da sua família. E Daniel se destacou por isso em toda a história. Ele literalmente se tornou um exemplo de obediência e retidão diante do Senhor. Então, no capítulo 6, Daniel já se encontra em uma posição de muito destaque no meio onde ele estava vivendo, né, entre os estrangeiros, e sendo um judeu, mas ele se tornou querido, respeitado pelo rei. E o rei instituiu ali 3 presidentes para cuidar das suas posses, das suas terras, para que ele pudesse dividir as responsabilidades e que esses presidentes pudessem prestar contas para ele do seu reino, e a fim de que ele não tivesse dano e não sofresse nenhum tipo de perda. Mas a Bíblia fala aqui no versículo 3, né, que o rei Dário, ele pensava em estabelecer Daniel acima de todos os presidentes, né? Ele tinha o desejo de colocar Daniel numa posição de destaque acima dos outros presidentes, porque havia um espírito excelente em Daniel, é o que diz a Bíblia. Mas esses presidentes não gostavam muito dessa posição que Daniel tinha diante do rei. Então, eles começaram a maquinar como poderiam derrubar Daniel do seu status com o rei. E eles chegaram à conclusão de que eles não achariam ocasião em Daniel, porque Daniel era um homem muito íntegro. Então eles resolveram procurar na lei do seu Deus, do Deus de Daniel, algo que pudesse trazer algum tipo de acusação para Daniel. Então eles resolveram, entre eles, fazer um decreto, onde que por 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus ou a qualquer homem senão ao rei Dário. E que se essa pessoa não cumprisse com o que havia sido determinado, essa pessoa seria lançada então na cova dos leões. Então esse decreto foi levado ao rei Dário, e o rei Dário acaba assinando esse decreto. E a Bíblia diz aqui no verso 10 que Daniel, pois quando soube que o que estava escrito e assinado ali, que ele entrou na sua casa
e foi para o seu quarto em cima, onde a janela estava aberta para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, tendo achado Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do que eles haviam decretado e o rei havia assinado. E ali eles pediram que o rei cumprisse então o decreto e jogasse Daniel na cova dos leões. Então o rei Dário passou o dia todo buscando uma maneira que pudesse revogar aquele decreto, para que ele pudesse salvar a vida de Daniel, porque afinal de contas ele gostava de Daniel. Daniel era um homem da sua confiança. E não houve como, porque esse decreto havia sido assinado nos termos segundo a lei dos medos e dos persas, e era algo que não podia ser revogado. Então o rei manda que chamassem a Daniel e eles lançam Daniel na cova dos leões, e essa cova é selada e colocada uma pedra, sobre a boca da cova. Então o rei Dário volta para casa, para o palácio, e passa a noite em jejum, e ele não conseguiu dormir. Ele também não deixa trazer à sua presença os instrumentos musicais, os instrumentos de música, porque ele estava com seu coração aflito e abatido por conta do que havia acontecido. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa à cova dos leões. Chegou-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi dano algum. Então, apressadamente, o rei manda que tirem Daniel da cova dos leões. E ordenou então o rei que aqueles homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na cova. Eles, os seus filhos e suas mulheres. E a Bíblia diz que ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu ao povo um decreto que todos deveriam adorar, tremer e temer perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E no decreto ainda dizia que o seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. O que eu acho lindo nessa história narrada, contada na Bíblia, é que o inimigo, ele anda ao derredor. A Bíblia diz que ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. O acusador das nossas almas, o acusador da nossa vida, ele busca o tempo todo achar uma brecha, achar algo que possa nos fazer cair.
Mas a palavra que eu quero liberar para a sua vida nessa noite é que o Senhor Deus é poderoso, suficiente para te livrar da boca do leão, para te livrar da cova do leão, para te livrar de toda acusação que Satanás tente contra a tua vida. E se você permanecer, assim como Daniel, nos caminhos do Senhor, em obediência a Deus, o Senhor é suficientemente poderoso para, além de te livrar, mudar a sua sorte e fazer você prosperar. Ele é poderoso para fechar a boca dos leões. Ele é poderoso para fazer com que aqueles que te acusaram sejam devorados pela sua própria maldade. Em Isaías 49, versículo 24, diz assim: Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso o preso poderia fugir ao tirano? Poderia fugir do tirano, né? Mas assim diz o Senhor, por certo, que o preso se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus Todo-Poderoso que pode nos livrar das mãos dos nossos inimigos e fazer prosperar o nosso caminho diante dos nossos olhos. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.